Então, bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a segunda parte de racismo. Né? Nós vimos a questão do racismo contra a pessoa que vai ter acesso ao serviço público, a pessoa que vai ter acesso a uma instituição particular. Vimos o racismo no restaurante, vimos o racismo na barbearia, vimos o racismo no serviço militar, vamos ver inclusive agora, e também vamos falar sobre a que a gente apelida de apologia ao racismo através dos meios de comunicação. Então, nessa segunda parte, nós vamos começar falando com o artigo 9º, que é impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Tá? Sujeito ativo: qualquer pessoa que tenha o ânimo de praticar o racismo contra uma outra pessoa em razão da cor, em razão da etnia, em razão da procedência nacional, pratica o racismo. O sujeito passivo, primeiramente nós temos o Estado e por segundo nós temos a pessoa que sofre o preconceito racial. O objeto jurídico nós já vimos que é a proteção contra atos discriminatórios, a proteção do princípio da igualdade, é a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana. O objeto material é a pessoa que sofre o preconceito racial, certo? A conduta é traduzida por impedir, que significa não autorizar, não permitir, certo? Ou recusar atendimento, não atender, não prestar o serviço, tá? Podemos colocar isso aqui na prova. Crime caracterizado: acesso não permitido à pista de dança de salão aberto ao público por preconceito de cor. Ora, se uma pessoa for impedida de ter acesso a um salão para dançar, em virtude de ser pessoa de cor negra, ela vai estar, pessoa que está praticando a discriminação, vai estar praticando o artigo 9º do racismo. Bom, ficando comprovado que é impedido o acesso de pessoas à pista de dança de baile aberto ao público por motivo de serem negras, caracterizado está o crime de racismo nos exatos termos do artigo 9º da Lei 7.716/89. Nós já vimos que o elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de discriminar, e que essa discriminação só pode ser praticada em razão da raça, da etnia, né, da cor, da religião ou da procedência nacional. Vimos também que não se inclui aqui a questão do preconceito sexual, tá? Contra homossexuais. Tentativa. Não se esqueçam da questão da tentativa. Vamos repetir mais uma vez. A tentativa só é possível nos crimes plurissubjetivos, em que pode haver um fracionamento, né, do intercrimes. São aqueles crimes que são praticados com mais de 2 atos. Nos crimes unissubsistentes, né, não há tentativa, só vai haver então no plurissubsistente, que é aquele que é praticado com 2 ou mais atos. O artigo 10 diz: impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas finalidades. Esse artigo 10 aqui, ele se confunde muito com o artigo 5º, porque o artigo 5º trata do estabelecimento comercial. E essa lei até, ela tenta esmiuçar da melhor forma possível as condutas de racismo praticadas ou no estabelecimento comercial, ou no cabeleireiro, ou em barbearia, ou em terno, ou em casa de massagem,
ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Se eu tenho um estabelecimento comercial em que o cidadão vai para comprar uma determinada coisa, eu vou tipificar no artigo 5º. Se eu tenho um cabeleireiro, uma barbearia, uma terma, onde vai ser prestado o serviço ao cidadão, nós vamos colocar a tipificação no artigo 10 da Lei de Racismo. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, mas usualmente o racismo é praticado pelo proprietário, pelo dono ou pelo preposto. Tá? O sujeito passivo é a pessoa que recebe, né, a carga de preconceito racial. O objeto jurídico, nós já vimos, não custa nada repetir, é a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, proteção do princípio da igualdade de todos perante a lei. O objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a ação delituosa. Olha aqui a nota doutrinária. Estabelecimentos com as mesmas finalidades, onde podem ser incluídos, entre outros, academias de cultura física, fitness, serviços de manicure e pedicure, tradicionalmente entregam salões de cabeleireiros, se autônomos, assim como clínicas de estética, bronzeamento, depilação, estarão situados no contexto do artigo 5º. Ou seja, para que eu tipifique essa conduta aqui do artigo 10, eu tenho que ter cabeleireiros, eu tenho que ter barbearia. Se eu tiver uma outra situação que caracteriza estabelecimento comercial, como por exemplo, se o preconceito for praticado numa academia de cultura física, né? A pessoa não permite o acesso de uma pessoa negra a uma academia de cultura física. Evidentemente que a academia de cultura física, né, por ser um estabelecimento comercial, vai tipificar a conduta no artigo 5º. O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de discriminar a pessoa em razão da sua cor, da sua etnia, da sua religião, da sua raça ou da sua procedência. A tentativa só é possível nos crimes plurissubsistentes. Não é possível nos crimes unissubsistentes, porque não pode ser fracionado quíquio. Bom, vamos ver aí o artigo 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Pena de reclusão de 1 a 3 anos. Esse é o caso que um síndico de um determinado prédio resolve baixar uma portaria impedindo o acesso de pessoas negras ao elevador social. Ora, uma coisa é a pessoa ser impedida de usar o elevador social porque está prestando serviço. Exemplo, uma empregada doméstica está levando o lixo para pela parte de baixo do prédio. Evidentemente que ela vai usar o elevador de serviço. Um pintor que vai fazer uma pintura lá no prédio, se ele for fazer a pintura e tiver com a tinta, tiver com o rolo do pincel, etc., ele vai usar o elevador de serviço. Agora, quando se impede uma pessoa negra de usar o elevador social, está se praticando racismo. Quando se impede uma pessoa de cor amarela de usar o elevador social, está praticando racismo. Por quê? Porque se todos são iguais perante a lei, não é porque o cidadão é de cor que ele não vai poder usar o elevador. Então vamos diferenciar bem. Se o motivo pelo qual se usou o elevador social, não se usou o elevador social, é um motivo relacionado à prestação de serviço daquele cidadão, não vai haver o racismo. Mas,
Se o motivo pelo qual eu impedi uma pessoa de usar o elevador social é o preconceito de raça, aí eu vou ter o racismo. Esse crime pode ser praticado por qualquer pessoa, mas comumente é o administrador, síndico, zelador, porteiro ou empregados de zeladoria ou portaria que detêm o poder de decisão. Se o empregado foi aconselhado pelo síndico a praticar esse ato de racismo, ele, evidentemente, vai responder com racismo juntamente com o síndico, porque todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele combinada na medida de sua culpabilidade. O objeto jurídico respeita a dignidade da pessoa humana. O objeto material, pessoa ou coisa, no caso a pessoa que recebeu o preconceito racial. O elemento subjetivo é o dolo. Toda essa lei aqui é tranquila porque o elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de discriminar. Tentativa, só poderá ocorrer a tentativa nos crimes plurissubsistentes. Porque nos crimes unissubsistentes, nós já vimos, praticados com uma só conduta, eu não posso fracionar o iter, crimes e, consequentemente, não haverá tentativa. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, com aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte, concedido pena de reclusão de 1 a 3 anos. Esse aqui, eu fiz uma pesquisa e, sinceramente, não encontrei nenhum caso de preconceito racial envolvendo o acesso a esses meios de transporte. Se uma pessoa eventualmente for impedida de ter acesso a um desses meios de transporte, em virtude de cor, raça, etnia, procedência nacional, nós vamos ter o racismo. Tá? Bom, nos Estados Unidos, nós sabemos que isso acontecia muito antes de 1960, principalmente o racismo era uma coisa incorporada no espírito americano. E até pouco tempo atrás, o apartheid na África do Sul era um exemplo de racismo legalizado. Então, vocês sabem que uma das grandes personalidades americanas, que morreu até pouco tempo, uma negra que se recusou a se levantar para dar lugar a um branco, foi uma das pessoas que lutou nos Estados Unidos para que essa igualdade entre as raças fosse defendida, porque o negro realmente ele era vítima de preconceito, não podia entrar em determinados locais. Na África do Sul era dividido, o branco entrava num tipo de cinema e o negro tinha acesso a outro. Mesma coisa a prestação de serviço de saúde e educação. Hoje em dia isso, baseado numa convenção, né, das próprias das Nações Unidas, que vem de convenções internacionais que o Brasil assina, e por isso que ele cria essas leis, como nós estamos procurando implementar o respeito dos direitos humanos, e um dos direitos humanos fundamentais é a igualdade entre as raças, tem que se proibir de qualquer forma essa questão de impedir determinada pessoa de entrar no transporte coletivo em virtude de um problema de raça, cor, religião. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, comumente transportadores, prepostos, funcionários, empregados, ou cobradores, certo? O sujeito passivo é a pessoa que sofre ação discriminatória. O objeto jurídico é a dignidade da pessoa humana. O objeto material é a pessoa que sofre a discriminação, certo? E a tentativa poderá ou não ocorrer